Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus neste dia por mais uma oportunidade e agradeço também ao pastor José Salomé pela confiança. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje um tema que na verdade foi um apanhado dos nossos estudos às terças-feiras. Nós trabalhamos às terças-feiras e na verdade ainda estamos trabalhando alguns personagens bíblicos pelo viés, pela direção da santidade. Então nós trabalhamos bastante o viés e a direção da santidade, observando a vida de alguns personagens bíblicos. E hoje eu quero trazer as características de um servo de Deus. Quais são as características de um servo de Deus? E eu quero iniciar com a palavra característica. O que significa característica? Significa traço, personalidade, perfil, qualidade, peculiaridade e atributo. Por exemplo, nós dizemos assim às vezes quando nós queremos nos referir a uma pessoa. Nós dizemos assim: tal pessoa tem tal característica, tal pessoa é assim, tal pessoa tem essa personalidade, tal pessoa tem essa peculiaridade, tal pessoa tem esse atributo. E os servos de Deus, os homens de Deus, não os homens Deus, mas os homens de Deus, eles têm algumas características. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dessas características. Será um breve estudo, mas de bastante valor e talvez, acredito eu, muito edificante para as nossas vidas. O livro de Jó, logo no seu primeiro capítulo, descreve algumas características de Jó e diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Veja só quantas características em Jó: homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. É interessante, nós mencionamos nos cultos às terças-feiras o sentido da palavra íntegro. A palavra íntegro significa inteiro. Quer dizer que a pessoa é para Deus por inteiro. Você não pode ser para Deus pela metade. E estudando o sentido da palavra íntegro, eu percebi e pude observar que essa palavra vem da palavra integral. E eu também dei esse exemplo num dos cultos, numa das terças-feiras. A palavra integral, todos nós já vimos essa palavra. Você já viu um leite integral, você já viu um macarrão integral, principalmente o leite. Você já comparou e observou a diferença de um leite integral para um leite instantâneo? Quando você vai diluir na água, pode observar como o leite integral ele é mais inteiro, ele é mais difícil de bater, de dissolver, porque ele é inteiro. O instantâneo não. O instantâneo você logo mistura e logo o teu leite já está pronto. Por isso nós temos que ser nas mãos de Deus um homem íntegro, um homem integral, um homem íntegro, um homem inteiro, aquele que é difícil de bater, aquele que é firme, aquele que é inteiro. Veja só, no leite instantâneo é muito interessante também, eles colocam uma mistura chamada lecitina, que é um produto que ajuda a dissolver o leite. Então esse leite não é inteiro. Assim como o servo de Deus, ele também não deve ter nenhum tipo de mistura. Ele deve ser para Deus por inteiro. A segunda característica que nós vemos no livro de Jó é que ele era um homem reto. Reto é aquele homem que vai sempre na mesma direção. É um homem honesto, um homem justo. E isto está em plena concordância com a palavra de Deus.
como o servo de Deus é reto, ele olha sempre para a mesma direção e não se desvia dessa direção, nem para a direita e nem para a esquerda. O servo de Deus vai sempre na mesma direção. Por isso ele é reto, porque ele não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Não estou dizendo que isso seja fácil, principalmente nos dias atuais, mas que Deus nos dê graça, nos dê força e nos dê sabedoria para permanecermos sempre no mesmo caminho. Depois, uma outra característica dos servos de Deus é que eles eram tementes a Deus, ou temente a Deus, como é uma das características de Jó. Ele é temente a Deus. E a Escritura vai dizer o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó era um homem contemporâneo, ele viveu na mesma época de Abraão. E a sociedade da sua época, a sociedade da época de Jó, acreditava em várias divindades. Mas Jó se manteve firme naquele que o chamou das trevas para a luz. E o que é ser um homem temente? O que é temor? Temor é um sentimento profundo, olha só, profundo, de respeito e de obediência. Por fim, nós temos a última característica que o autor descreve aqui de Jó. Diz que ele se desviava do mal. Eu fiquei pensando, o que é se desviar do mal nos nossos dias? Eu vou deixar para cada irmão meditar nisso e para cada um dentro do seu coração saber o que é se desviar do mal nos nossos dias. Talvez se desviar do mal nos nossos dias seja evitar o mal, seja evitar más companhias, seja você saber fazer boas escolhas quando você estiver assistindo a televisão. Talvez seja isso. Mas eu deixo no coração de cada irmão para decidir o que é se desviar do mal. Você vai saber o que é se desviar do mal a hora que você estiver no seu trabalho, a hora que você estiver no seu curso, na sua faculdade. Você vai saber o que é se desviar do mal. Irmãos, é muito interessante quando eu comecei a meditar nas características dos servos de Deus. Porque eu pude observar que essas características, as mesmas características que estavam em Jó, eram as mesmas características exigidas pelos diáconos da primeira igreja. Se você observar lá no livro de Atos, capítulo 6, você vai observar o seguinte: eles estavam instituindo os diáconos para servir as mesas, e esses diáconos tinham que ter algumas características. E Atos 6, versículo 3, vai dizer quais eram as características desses homens. Eles tinham que ser varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Veja só, essas eram as características que esses homens de Deus tinham que ter. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Eu acredito, no meu entendimento, que boa reputação é porque estes homens de Deus eram bem vistos tanto pelos homens da igreja, tanto pela igreja, pela comunidade cristã daquela época, como pelos homens que estavam fora da igreja. Então essa talvez seja o sentido da palavra boa reputação. Cheios do Espírito Santo, vou ser sincero, eu acho que não há uma explicação lógica, uma explicação teológica que vá definir realmente o que é ser um homem cheio do Espírito Santo. Porque é fácil eu acho até triste você dar um Google para procurar o que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é você não mentir, é você não difamar, é você não
não olhar para a coisa do teu próximo. Quanto mais nós exercemos a vontade de Deus, mais nós somos cheios do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo não é somente um conceito, é a prática mesmo da sua vida. É a prática da sua vida que faz com que você seja cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo também não é dar um monte de pulos, como algumas pessoas fazem, quando dizem estar cheias do Espírito Santo, ficam só pulando, pulando. Não que Deus não possa se manifestar dessa forma, acredito que sim. Mas não é só isso. É muito mais do que isso, é muito mais profundo. É você exercer a misericórdia, é você falar a verdade e ser íntegro. Nós temos também, para finalizar aqui, uma outra característica que nós vamos falar é sobre Cornélio. Cornélio, se você folhear a sua Bíblia, algumas páginas depois, no capítulo 10, você vai encontrar a vida de Cornélio. E a Bíblia diz o seguinte, que ele era um homem piedoso, temente a Deus, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava ao Senhor. Veja só, Cornélio tem 4 características. Piedoso. Essa característica piedoso é muito interessante. O que significa piedoso? Piedoso vem da palavra pio. Você pode até observar que tem alguns padres católicos que se chamam Pio XII, Pio XIII, Pio XIV. Pio vem de piedade. Significa um homem misericordioso, que é o contrário de ímpio. Ímpio é um homem maligno, que não pratica a misericórdia, que não pratica a piedade. Então Cornélio se encaixa na característica de ser um homem piedoso, um homem que exerce misericórdia. Depois ele tem uma característica que se repete com a característica de Jó, que está lá no Antigo Testamento. Ele é temente a Deus. Atos capítulo 10, versículo 2, eu estou lendo. Depois a Bíblia vai dizer que ele praticava esmolas, que é algo que eu não vejo muito nos dias atuais. E, por fim, uma característica que acho que vai fechar com chave de ouro, vai dizer que de contínuo ele orava a Deus. Ele é um homem de contínua oração. E a Escritura afirma que nós temos que orar sem cessar. Essas são algumas características. Nós poderíamos estender um pouquinho mais o vídeo e falar de algumas características que Paulo escrevendo a Timóteo vai falar. De mais algumas características dos presbíteros, dos diáconos. Se você quiser se aprofundar no tema, se você quiser estudar um pouco mais, você pode observar algumas características que estão descritas, salvo engano, na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Você vai encontrar as características dos presbíteros e dos diáconos. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Espero em Deus que nós consigamos alcançar essas características, porque realmente no presente século não é tão fácil, mas que Deus nos dê graça, nos encha de sabedoria, de boa reputação, de boa fama e que sejamos cheios do Espírito Santo nesse tempo presente. Eu agradeço então a minha oportunidade e peço para os irmãos ouvirem o hino do nosso irmão e querido servo do Senhor, irmão Manuel. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Amém. Olha para mim, Senhor. Olha para mim, Senhor. Olha para mim, Senhor. Contempla a face deste pobre fiel pecador. Eu sou comida minha,
que o vento espalha. Eu sou como a fumaça sem direção. Eu sou como vaso te olhei, Senhor. Sou como ovelha perdida sem o teu pastor. Eu sou como a nuvem que para no ar, como as águas que correm pro mar, e uma erva que seca no campo. E eu sou como algo que não tem valor, pois a terra e o pote que houve desse homem que vive iludido. Eu sou um verme e sou mais miserável dos homens, e por isso eu peço assim: olha para mim, Senhor, olha para mim, Senhor, olha para mim, Senhor, olha para mim, Senhor, contemple a face deste pobre fiel pecador. Tenha iniquidade em nome de Jesus. Amém? Quero saudar os amados irmãos com a santa paz do Senhor, glorificando o nome do nosso Deus. Que essa palavra que o nosso irmão trouxe de um estudo possa entrar dentro dos corações, que vocês possam estar aprendendo da palavra do nosso Deus, porque o conhecimento é que faz que nós chegamos mais a Deus. Conhecer a verdade vos libertará. E agora nós vamos dar a bênção apostólica, que você possa estar recebendo a bênção em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós e com todo o teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém.